Muito obrigada, Levi, muito obrigada aos organizadores. É sempre muito bom a gente ter esses momentos de discussão e fico muito feliz em ver acadêmicos já pensando em capacitar e aprender além dos muros da faculdade. Isso é muito importante. E eu venho falar de um tema que é algo que, inclusive, eu tenho cursos a respeito disso e eu falo com muita propriedade porque é o dia a dia da terapia intensiva. E o que eu acho que às vezes fica muito contradizente aí em relação quando a gente pensa em gasometria é o fato de muitas pessoas verem a gasometria somente como um exame que eu tenho que saber número. Travou. Pessoal, acho que a professora parou aqui um pouquinho a tela dela. A voz dela também de ser compartilhada. Só um instante, tá? A gente vai falar com ela aqui e já volta. Segura aí um pouquinho, pessoal. Pessoal, então, continuando, algum problema técnico aqui, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Como eu vinha falando, a gasometria é um exame que ela sozinha não tem condição de definir quadro nenhum clínico do paciente. Ela é um exame complementar, um exame que deve estar associado à avaliação à beira-leito, aos outros exames laboratoriais para, então, se definir o diagnóstico do paciente e principalmente a conduta. A gasometria, ela está muito relacionada à avaliação metabólica e respiratória do paciente. Então, para a gente saber disso, a gente tem que entender que o nosso organismo, ele tem um metabolismo fisiológico normal e que várias células, elas dependem de muitos processos bioquímicos e enzimáticos para funcionarem, para fazerem o que é necessário para o corpo funcionar. E envolvido nesse metabolismo, a gente tem os eletrólitos, os nutrientes, necessidade de uma temperatura adequada do organismo, a demanda de oxigênio, a eliminação do dióxido de carbono e o controle do íon hidrogênio, que eu vou explicar mais à frente por que a gente tem que controlar o íon hidrogênio. A gasometria, ela é um exame que avalia diretamente a medida do pH e que está relacionado ao equilíbrio ácido-base. O equilíbrio ácido-base não é o único equilíbrio metabólico que existe no corpo. A gente também tem o equilíbrio eletrolítico, e ele é também importante para avaliação do paciente e para se ter um melhor diagnóstico para condutas desse paciente.
Então, a gente tem que entender que, além disso, a gasometria, além da medida direta do pH, ela nos dá condição de perfusão tecidual, quando ela olha para a gente o lactato e principalmente a parte de oxigênio. Ela me mostra pressão parcial de gases do oxigênio e do dióxido de carbono, e ela me favorece uma avaliação metabólica do paciente, tendo em vista que muito nefrologista, por exemplo, utiliza da gasometria como complementar à sua avaliação nefrológica do paciente. A gasometria, muitas vezes, algumas pessoas não sabem, e isso pega algumas pessoas de surpresa, ela pode ser um exame tanto arterial quanto venoso, cada uma com sua indicação e com a sua aplicabilidade. Geralmente, a gasometria venosa, ela é aplicada quando você quer avaliar a parte metabólica, puramente função renal. Então, a gente vê muito nefrologista pedindo a gasometria arterial ao invés da venosa, ao invés da arterial, principalmente porque a punção arterial é extremamente dolorosa ao paciente. Mas para nós, por exemplo, fisioterapeutas, para quem está querendo avaliar parte ventilatória e oxigenação tecidual, é muito importante que a gasometria seja arterial. O que é muito importante a gente saber em relação aos dois tipos de exame? Tanto a gasometria arterial quanto venosa, o pH é praticamente a mesma coisa. Então, se você suspeita que uma gasometria é mista, pegou um pouquinho de sangue arterial e venoso, ou que a gasometria é venosa, independente de qual foi o material, você deve considerar o pH como pH real. Então, aquele pH lá, ele é real. O pH de O2 de uma gasometria arterial, ela está entre 80 a 100, é o esperado. Lógico que temos determinadas situações clínicas, principalmente os pacientes obstrutivos, um DPO cítico, que ele é de natureza mais hipoxêmico, então ele tem um pH de O2 mais baixo. No sangue venoso, a gente espera que a quantidade de conteúdo de O2, né, de oxigênio, seja em torno de 50% menor em relação à demanda real arterial. O PCO2 praticamente oscila muito pouco, às vezes o sangue venoso ele pode ter uma certa quantia superior. O bicarbonato é a mesma coisa, por isso que eu falei para vocês que o nefrologista, ele não tem quanto avaliação metabólica, ele não tem necessidade de fazer uma punção arterial. A contagem de bases, que é o base excess, que a gente vai falar também, oscila um pouco maior, e com certeza que é um fator assim marcante, o sangue arterial ele tem uma saturação superior do que o sangue venoso. Mas muito cuidado, não se apegue a esses valores, por isso que eu falo que a gente não, gasometria não é uma coisa quadrada, é aquilo, tem que ser pronto e acabou. Com avançada idade, essa saturação pode ser mais baixa, alguns tipos de doença, isso aqui é mais baixo, e para aquela situação clínica, essa realidade é normal, ela é esperada. Se a gente pegar cada pedacinho da gasometria, a gente vai entender o que o exame quer mostrar. O pH, ele vai identificar o quanto ácido está no sangue, e dependendo da oscilação, o quanto que ele está básico. HCO3, ele demonstra a concentração de íons bicarbonato no sangue, ele é a substância tampão que nos ajuda a manter o pH dentro da faixa da normalidade, e é um íon controlado, regulado pelos rins. PA de O2, que é a pressão parcial de oxigênio, ela é um marcador muito importante sobre troca gasosa e oxigenação. PCO2, ele é um marcador de ventilação alveolar. Então, isso aqui tem uma repercussão muito grande de quanto funcional está um pulmão e a saturação de oxigênio, que é o tanto de oxigênio disponível no sangue. O objetivo principal, gente, quando a gente quer pegar um exame, a gente quer pegar um pH dentro da faixa de normalidade, de 7 a 35, 7 a 45. Esse valor não é metabólico, assim, não é como é que eu gosto de falar assim, não é um valor inventado, não é um valor que eu olhei para a Lua e achei que 7,35, 7,45 é melhor, e é o pH somente do sangue. Outros fluidos corporais também têm suas medidas de pH. Esse é o pH necessário para, fisiologicamente, todas as reações e funções dentro de um corpo funcionem. Então, toda vez que esse pH se desvia de forma principalmente aguda, tanto para cima quanto para baixo, nós vamos ter repercussões.
Em situações mais graves do desvio do pH, a gente pode ter edema cerebral com lesão importante, decréscimo da contratilidade miocárdica, vasoconstrição pulmonar, vasodilatação sistêmica, e aí provocando alterações da hemodinâmica, entre outras situações. Então, assim, de forma aguda, grandes oscilações de pH é extremamente inviável e inadequado para um paciente. Pacientes com certas doenças, eles acabam vivendo com isso de forma crônica, então acontece uma adaptação para o corpo, mas aí são situações específicas. O que a gente considera como limite de normalidade para um pH sanguíneo, que a gente fala que é compatível com a vida, isso aqui não sou eu que estou dizendo, é a literatura, é um pH que oscilasse entre 6,8 e 7,8. Essa semana, no meu plantão no CTI Covid, eu peguei um pH de 7,71. O paciente estava com a parte cardíaca descompensada, fazendo taquiarritmia, que é uma das complicações de um paciente em quadros de acidose. Na prática, a gente já nem espera chegar em 6,8, não. 7,2, que a gente fala que é o ponto de corte, você pegou a gasometria, um paciente está em 7,2, ele está no limite do que a gente aceita tolerável em determinadas situações para tomar determinadas condutas. Um paciente que o pH dele está abaixo de 7,2, ele já tem risco de parada cardíaca. Então, aquele exame, mas a oxigenação está de 80, está de 100, o pH está abaixo de 7,2, eu não vou tomar nenhuma conduta? Não, você tem que tomar. Existe um risco de parada cardíaca nesse paciente se ele não for estabilizado por conta das alterações fisiológicas que um pH na casa de 7,1, 7,15 provoca. pH em 7, pH abaixo de 7, eles são considerados incompatíveis com a vida. É aquele paciente, pessoal, que se parar, ele não vai voltar, ele vai parar em assistolia com uma reanimação bastante complicada. Então, a gente começa a ver que gasometria não é só para mexer no ventilador, é para eu entender a complexidade e eu tomar conduta perante o paciente, perante o que ele manifesta. Desculpa. Para manter o pH normal, o organismo, sem que a gente faça nenhuma intervenção, ele faz uma série de mecanismos regulatórios próprios, específicos, para fazer os ajustes quando esse pH varia. Então, a gente tem um sistema tampão que tem resposta mais imediata, e ele é composto de dois outros componentes. Né? Composto de dois componentes, engraçado. Componente respiratório, que é o pulmão, a capacidade do pulmão em agir na sua parte de controle no pH, que é na pressão parcial de CO2. O pulmão ele é mais rápido como mecanismo tampão. Os ajustes é feito de minutos a horas. Você, por exemplo, começou a correr no parque, fazer alguma atividade física. A produção, a degradação de O2 e produção de CO2, gente, aumentou muito. Automaticamente você hiperventila. Não é uma coisa que você controla. Por quê? O corpo já está fazendo o mecanismo tampão, fazendo o que a gente chama, entre aspas, né, de lavar CO2, que é um jargão popular. Já o componente real, tudo que é metabólico, gente, ele é mais delicado. Ele exige muito mais mecanismos para uma correção. Então, a parte renal, para fazer tampão e ajudar no controle do pH, ela é mais lenta. A resposta renal pode demorar de horas a dias. Porém, isso, meu corpo faz sem problema nenhum. E aí, às vezes, eu vejo as pessoas muito preocupadas. pH, mas, né? Que diabos é pH? A sigla pH quer dizer potencial hidrogeniônico. O que quer dizer isso? A gente não tem, vocês vão ver, acredito que em algum momento da faculdade ou quando vocês forem fazer pós-graduação, além do equilíbrio ácido-base, a gente também tem equilíbrio eletrolítico. A gente tem íons que ficam soltos, né, dentro da corrente sanguínea do nosso corpo como um todo. Então, no potencial hidrogênico é quando a gente tem a quantidade dos cátions de hidrogênio em uma determinada solução. Se essa quantidade desse hidrogênio ela se eleva, ela fica mais alta, nós vamos ter uma variação para o pH de um lado. Se a minha quantidade dos cátions, dos íons hidrônio, ela diminui, a gente vai ter efeito para o outro lado. Então, o pH é a quantidade desses íons hidrônios que estão, por exemplo, no caso do pH sanguíneo, no sangue. Toda substância ácida que ou é metabolizada ou que é fim de produto metabólico, ela geralmente libera íons
H+. E tudo que tem característica básica ou bases, elas consomem esses íons de hidrônio. Então, a gente tem a produção, a liberação e o consumo diariamente desses íons do nosso corpo. Quando sobra íons demais, nós vamos ter problema. Quando falta também, o pH desvia. Então, a gente fala que o pH ele é uma relação dependente da relação entre quantidade de bicarbonato, que tem uma característica que a gente gosta de falar como base, porque ele consome esses íons, e o CO2, que é uma substância ácida, porque ele libera H+. Então, a gente precisa do equilíbrio deles dois. Quem dita, gente, o distúrbio numa gasometria é o pH. Tem muita gente que, quando vai ler uma gasometria, pula o pH e vai para o resto da gasometria. Se o seu pH estiver normal, e dali para baixo, as outras coisas que vocês forem avaliar estiver alteradas, nós temos um paciente sem distúrbio ou distúrbios compensados. A gente não fica manuseando, não fica inventando história, não fica aumentando parâmetros se esse paciente, caso esteja entubado, sem necessidade. Ali está para nos mostrar, informar o que a gente deve fazer. Os sistemas tampões, né, que eu falei para vocês, que ficam tentando controlar o pH, a quantidade desses íons hidrônio, eles impedem, na verdade, que grandes variações no pH aconteçam, adicionando substâncias ácidas ou básicas no meio, para tentar controlar. Se está sobrando íons hidrogênio, eu tenho que soltar mais substâncias básicas, porque eu falo hidrogênio, mas é hidrônio. Ele tem uma característica mais ácida se ele acumula no sangue. Se está faltando íons hidrônio, aquele meio tende a ficar mais básico, então eu tenho que liberar substância ácida, e por aí vai. Então, todo o sistema tampão, ele é formado por uma base fraca e um ácido fraco. No caso do nosso corpo, o íon bicarbonato, que é uma base fraca, e o CO2, que é um ácido fraco. Todo o sistema tampão do sangue, ele é feito pelo sistema principal, bicarbonato de dióxido de carbono. Não é o único sistema tampão, mas ele é o principal. Onde que eu marquei de vermelho é como que funciona da parte renal, e o que eu marquei em amarelo é como que a gente funciona na parte amarela. Eu gosto de colocar essa fórmula porque é muito importante a gente entender que bicarbonato e CO2 parecem que são coisas isoladas, mas não é bem assim que a coisa funciona. De forma resumida, quando tem muitos íons hidrônio, que eles têm característica de deixar o meio ácido, é adicionado uma certa quantidade de bicarbonato retido pelo rim para tentar corrigir. Eu não posso deixar ele solto igual está aqui. A associação dele com o bicarbonato me provoca o ácido carbônico, que é um ácido extremamente instável, e logo ele dissocia em CO2 e água. A água vai ser absorvida pelo corpo, eliminada, e o CO2 eliminado na respiração. Então, reparam para vocês verem, o bicarbonato não é que ele neutraliza aquele íon que está provocando acidez. Ele se associa a ele e, de certo modo, é eliminado realmente na respiração. E o contrário acontece. O meio está extremamente básico, tem muito bicarbonato ou tem pouco CO2. O CO2 ele é ativado para se ligar à água, forma de novo ácido carbônico e dissocia em os hidrogênio e bicarbonato. Então, isso aqui é feito no nosso corpo diariamente nas nossas necessidades. Rim segura de um lado, pulmão elimina do outro, pulmão junta com água, e vai fazendo essa transação. Os sistemas tampões, eles têm a fórmula expressa e descrita, né, pela equação de Anderson-Rosenbach. Então, o que ele fala? Que é essa equação linda e bonita aqui, ó. Eles falam que o pH é 6,1 mais logaritmo de 10 multiplicado pelo resultado desse parênteses. Se a gente vou tentar simplificar para a gente entender, pH vai ser a razão, o equilíbrio, a divisão entre os níveis que a gente tem já no sangue de íons bicarbonato e íons de CO2.
Quando a gente tem o equilíbrio entre as quantidades, um neutralizando o outro quando se precisa, a gente tem o pH normal. Toda vez que a gente tem desequilíbrios nessa equação, o pH vai oscilar para um lado para o outro. Então, se eu tiver um valor de íons bicarbonato além do que eu tenho de CO2 para neutralizar, o pH desvia. O contrário acontece. Então, é ela que vai guiando a prática, né, realmente matemática, do desvio do pH. E a concentração dos íons H+, elas é inversamente proporcional ao pH. O que isso quer dizer? Que toda vez que eu tiver muitos íons hidrônio no sangue, muitos, eles têm um caráter mais ácido, o meu pH vai cair. Quanto mais próximo de zero é o pH, mais ácido ele fica. Então, se o limite é de 7,35, quanto mais para baixo disso ele estiver, mais ácido o pH está. E ao contrário, quando eu tenho poucos íons hidrônio, o meu ambiente fica alcalino, ou fica uma alcalemia, e o pH sobe. Essas concentrações que provocam alteração no pH. E depois a gente observa qual sistema tampão que está com problema, que não está fazendo isso direito e desviando. Então, resumidamente, o pH, como eu falei para vocês, é de 7,35 a 7,45. Menor que isso, a gente tem uma acidose. Maior que 7,45, a gente tem uma alcalose. Quando o problema é respiratório, as alterações são das concentrações de CO2. Então, a gente tem alguma situação ou neurológica, ou muscular, ou de parênquima, que está favorecendo a retenção do CO2 no sangue. Isso pode provocar, quando eu tenho aumento desse CO2 retido, uma acidose, e nesse caso respiratória, e quando eu tenho excesso da eliminação desse CO2 por algum quadro de hiperventilação, paciente entrando em falência respiratória, trabalho muscular aumentado, ele hiperventila, então a concentração de CO2 no sangue é menor. Quando está menor, o nosso pH fica alcalino e aí é uma alcalose respiratória. No caso aqui de distúrbio simples, viu, gente? Quando o bicarbonato, a concentração do bicarbonato cai, a gente tem queda do pH, então a gente tem uma acidose metabólica, e quando essa concentração sobe, nós temos alguma situação clínica que está provocando alcalose metabólica. De modo geral, eu gosto muito dessa tabela. Toda vez que eu tiver acidose, o pH caiu. Ela pode ser respiratória, metabólica ou mista. Eu tenho que identificar qual que é o problema, qual que é a situação que está provocando esse distúrbio. Quando eu tenho acidose respiratória, é quando teve aumento de CO2 acima de 45, o pH caiu. Quando a acidose é metabólica, é a redução do valor disponível de íons bicarbonato que faz o pH cair. Nas alcaloses, que podem ser respiratória, metabólica ou mista, quando os dois sistemas entram em alcalose. No caso de ser só respiratório, o CO2 ele caiu, aí o nosso PCO2 baixo, ele provoca um aumento no pH, a gente tem alcalose respiratória. No caso, quando o distúrbio é puramente metabólico, a gente houve um aumento na concentração dos íons bicarbonato e isso elevou o pH. Como é que a gente fala que são os distúrbios mistos? A gente tem que dar muita atenção, porque geralmente os distúrbios tampão, o corpo, ele é muito tranquilo nas suas correções. Então, se um sistema caminha concentrado, aumentou, está provocando acidose, o outro tenta compensar provocando alcalose. Mas existem algumas situações clínicas que os dois fazem a mesma coisa. Então, quando a gente fala que o distúrbio é misto, é porque, ao mesmo tempo, nós estamos tendo manifestação, por exemplo, uma acidose mista, de acidose respiratória e metabólica. Uma alcalose mista, uma alcalose respiratória e metabólica. Então, são as situações geralmente mais graves, porque você espera que um sistema ajude o outro. E aí, quando a gente depara com isso aqui, a gente tem os dois sistemas falindo. Então, isso é algo que não é muito viável para a gente. Os mecanismos, essa que eu já falei, das compensações. Da parte respiratória, quando o distúrbio é unicamente simples, né? O pH aumenta automaticamente por retenção de CO2, o centro respiratório é ativado, essa variação de pH ativa o centro respiratório,
e o centro respiratório ordena que seja feito uma taquipneia, no sentido de regular esse excesso de CO2. E o contrário também acontece. Variou o pH de forma aguda em uma alcalose, que é de fundo respiratório, o centro respiratório é ativado e aí a ordem é ao contrário, pessoal. É que aconteça uma hipoventilação. No caso das acidoses metabólicas, a gente pode ter também um estímulo de hiperventilar. É muito característico do paciente cetoacidose diabética, ele tem uma respiração própria dele. Eu tenho um videozinho aqui para mostrar para vocês. Então, o centro respiratório dá ordem também de hiperventilar, porque se eu manter os níveis esperados de CO2 para aquela situação, nós vamos ter problema. A redução do CO2, ela acompanha também a redução do bicarbonato, porque eu quero evitar que a queda do pH seja extremamente acentuada, porque isso não é favorável para a gente. Então, eu vou pôr o vídeo aqui para vocês, só um minutinho, que ele já vai passar aqui para vocês. Então, pessoal, se vocês puderem perceber no vídeo, o padrão em que a gente tem a musculatura, ela está sobrecarregada, a gente tem tiragem intercostal, uso de musculatura acessória, uma expansibilidade, incursão bem mais aumentada. Esse é padrão, esse jeito de respirar aqui é muito comum do paciente com cetoacidose diabética, e ele faz esse padrão, é o centro respiratório dando ordem. Esse padrão respiratório, pessoal, a gente não consegue fazer nada. A gente só tem resposta de melhora dele quando a parte metabólica que está provocando isso, que é a acidose, ela é corrigida. Então, quando esse paciente é estabilizado da demanda metabólica, esse padrão totalmente é revertido. Na alcalose metabólica, quando o paciente está em alcalose metabólica puramente, o primeiro estímulo que tem, porque o pH alterou, o pulmão tenta ajudar na compensação, então a gente tem um motivo de hipoventilar para tentar reter CO2. Então, o aumento do CO2 ele vai acompanhar o aumento do bicarbonato na alcalose metabólica para evitar que a variação do pH seja muito, muito acentuada. Então, as compensações metabólicas, quando a gente precisa que o rim me ajude de forma, mecanismo tampão, ela é feita também pelo mesmo estímulo de variação do pH, a gente tem uma ativação renal, que pode reter ou excretar íons de hidrogênio e íons de hidrônio, conforme a necessidade do meu corpo naquele momento para corrigir o pH. Só que ela pode demorar dias ou horas, e tem hora que ela nem é tão bem feita, que aí a gente lança a mão da hemodiálise, do serviço da nefrologia, para nos ajudar. O rim, ele pode agir de duas formas, ou ele se livra dos íons hidrônio, ou ele vai reter. Geralmente, quando tem íons hidrônio sobrando, está tendo alguma situação de metabolismo proteico aumentada. Então, ele pode eliminar direto no túbulo coletor, ou em forma de amônia, quando esses íons se ligam a amônia formando o NH3, que é a forma mais importante. Então, eu coloco para fora esses íons. Então, toda vez que eu tiver excesso de pH, ou ele vai ser estabilizado por tampões extracelulares, ou ele vai ter que ser excretado, ou eu vou ter que usar aquela equação que eu mostrei vocês no início para tentar corrigir, ou também tem um tampão intracelular. Dependendo do corpo, ele vai ativando as demandas de acordo com a necessidade do paciente.
A compensação metabólica, como eu falei para vocês, ou o rim vai reter, ou ele vai eliminar, né? Vamos falar assim de forma bem simplória para funcionar para vocês, os íons de hidrogênio, querendo conseguir a compensação. Em relação ao CO2, CO2 é um marcador fisiológico de ventilação. Então, quando a gente quer saber sobre a parte nossa de ventilação, a gente tem que ficar atento aos níveis do CO2. Praticamente todo o ácido produzido do corpo é eliminado pela via respiratória, que eu mostrei para vocês, e uma pequena parte que é excretada pelos rins. A gente tem dois marcadores de contagem de bases. O bicarbonato, ele funciona, a gente considera ele didaticamente como uma base. Por que é importante isso? Porque às vezes a gente não sabe distinguir, não está conseguindo entender para onde que está indo o distúrbio, a gente utiliza os marcadores de base. O buffer base, ele conta todas as bases do fluido extracelular do paciente. Bicarbonato é a principal, porém não é a única, e ele é muito utilizado para o próximo marcador, que é o base excess. Base excess aparece praticamente em todas as gasometrias. Ele é a capacidade de neutralização das bases. Ele me serve para mostrar isso. Então, o resultado dele me mostra se eu tenho a quantidade adequada ou se eu estou tendo excesso ou deficiência dessas bases. Então, às vezes, eu estou numa acidose mista ou um distúrbio que está tendendo a caminhar para isso e eu não consigo identificar, por exemplo, de onde que surgiu primeiro o problema. O base excess, ele pode ser um fator muito importante nesse sentido. Isso aqui é a fórmula para se chegar ao base excess, a gente não precisa saber ela, isso é feito automaticamente pelo o aparelho do gasômetro, mas é interessante a gente saber que ele é uma medida feita pelo bicarbonato associada ao pH. De modo geral, gente, para a gente ter ideia, né? Por que a gente tem que cuidar? Por que não é só números? Tem muita informação para ser extraída do exame de gasometria. O pH, de forma bem resumida, ele é uma relação entre o rim e o pulmão. Então, o rim ele é responsável por controlar para mim os íons de bicarbonato e o pulmão a concentração de CO2. Enquanto o pulmão trabalhar de forma eficiente na concentração adequada de CO2 e o rim me manter a concentração adequada de bicarbonato, o pH será mantido. E o que a gente importa clinicamente num paciente é a manutenção do seu pH. Os distúrbios de equilíbrio ácido-base é quando aconteceu alguma coisa que meu pH saiu daquilo que é esperado, um sistema tampão não conseguiu corrigir automaticamente. Toda vez que a gente tem isso, mas de forma leve, essas respostas automáticas do corpo, elas são suficientes para manter o pH dentro dos limites de mortalidade. Desculpa, eu ia falar mortalidade. Dos limites de normalidade. Porém, é muito importante a gente saber que quando a variação é muito aguda, o corpo vai até tentar compensar, mas essa compensação geralmente não vai funcionar. E é aí que a gente entra, que a gente mexe, a gente tenta atuar nas correções do distúrbio do equilíbrio, né, do ácido base, quando o corpo sozinho não dá conta disso e eu tenho risco de alguma complicação grave do meu paciente. Tudo que eu falei para vocês aqui acontece fisiologicamente, é normal, e a gente só tem indicação de fazer qualquer coisa externa quando esses tampões eles não fazem a função que é esperada para eles. A gasometria também me mostra uma coisa muito importante, que é a critério de oxigenação. Mas eu devo sempre associar, quando eu vou olhar a oxigenação, também a um outro exame laboratorial, que é, gente, o hemograma. Porque a célula que transporta o oxigênio no sangue é a hemoglobina. E os níveis baixos dessa célula disponíveis vão ter repercussão no estado de oxigenação. Então, nunca, gente, gasometria não é um exame nessa parte para se ver sozinho. Nunca tome medidas preceptadas num paciente sem olhar a parte do hemograma dele, sem ver se não é um paciente que aquela oxigenação está deficiente porque ele está com nível baixo de HB, ele precisa fazer concentrados de hemácia para corrigir, é um paciente com um sangramento ativo. Então, a gente tem que extrapolar o nosso olhar em cima do exame. Então, o estado de oxigenação ele é avaliado pela pressão parcial de oxigênio e a saturação de oxigênio, que está muito relacionada à capacidade de captar o oxigênio que chegou até o alvéolo,
e a sua capacidade de transporte, que é dado para a hemoglobina. Então, toda vez que eu estiver avaliando essa parte, eu tenho que sempre avaliar a oferta e como que está a liberação. Alterações no pH fazem, por exemplo, que a hemoglobina ela tem uma maior afinidade, então ela chega no tecido e tem mais dificuldade de descarregar oxigênio. Isso acontece muito, por exemplo, na alcalose. Então, a gente também tem que saber avaliar essas outras demandas. A captação de oxigênio está relacionada ao pH de O2 disponível, o tanto de oxigênio que esse paciente pode respirar. Existem variações em relação à altura, que é a pressão barométrica, altitude, aos níveis de CO2. Paciente extremamente hipercapnico, ele pode ser naturalmente mais hipoxêmico, que é o caso do paciente DPO-cítico. Pacientes com grandes regiões de shunt pulmonar, que é o que a gente vê muito no COVID, e pacientes com a capacidade de difusão de O2 diminuída, qualquer situação que a gente tenha alterações na membrana alvéolo capilar. A gente, quando coloca um catéter de oxigênio no paciente, quando ventila o paciente, a gente garante que o oxigênio, olha lá, né? A gente espera garantir que o oxigênio chegue ao alvéolo. A difusão, o transporte, e aí vai depender de outras situações clínicas, por isso que a gente tem que avaliar o paciente como um todo. A pressão parcial de oxigênio é importante para mostrar troca gasosa, o sangue chegou nos capilares, isso é muito importante. Tem sangue, tem oxigênio disponível no sangue para oxigenar o paciente, mas eu preciso entender, igual eu falei para vocês, que só ter oxigênio no sangue não é importante, eu preciso que esse oxigênio chegue nas células. Então, eu preciso de uma quantidade adequada de hemoglobina para fazer esse transporte. Muito cuidado, pacientes idosos geralmente têm pressão parcial de O2 mais baixa e os pacientes obstrutivos, né, doenças retentoras também. Então, não cisma de hiperoxigenar um paciente porque você achou esse valor. Tem situações clínicas em que vai ser normal. Isso aqui é um exame de gasometria, lógico que dependendo do aparelho, dependendo da situação, a ordem com que esses dados aparecem, elas podem mudar. O pH sempre é a primeira informação e geralmente, igual vocês estão vendo com os valores de referência, vem em alguns aparelhos. Pressão parcial de oxigênio, PCO2, a saturação. Lá embaixo, marcadinho de rosa, bicarbonato. Geralmente a gente considera o bicarbonato estándar ou padrão. As bases que eu falei para vocês, o Buffer Base e o Base Excess. E aqui em laranja é uma coisa que alguns gasômetros dão, outros não, depende do reagente, depende do que está programado para ler. Mas isso aqui, por exemplo, mostra já a glicose, me dá a ideia da hemoglobina e já mostra alguns íons que é importante do equilíbrio eletrolítico. Os valores de normalidade da relação PA de O2 e F de O2. A gente falou, eu falei para vocês lá no início, que o pH de O2 esperado é em torno de 80 a 100, alguns considerando no contexto COVID de 60. Mas quando o paciente passa a respirar com uma fração de oxigênio controlada, que você sabe realmente quanto que está dando, realmente, na realidade, a gente acaba fazendo essa relação. O desejável é que quando eu faço a relação do quanto que o paciente tem de pH de O2 no sangue com tanto que eu estou ofertando, é que seja maior que 300. Quando essa alteração esse valor está entre 200 e 300, a gente tem uma lesão pulmonar leve, de 100 a 200, uma lesão pulmonar moderada, que a gente já está falando das síndromes do desconforto respiratório, e abaixo de 100, que é o que a gente infelizmente viu várias vezes no COVID, uma lesão pulmonar mais grave. As desordens, né? pH cai, CO2 aumenta, bicarbonato não fica alterado, das acidoses respiratórias, a metabólica é o contrário. Alcalose respiratória, a gente tem aumentos, né? Alcalose tanto metabólica como respiratória do pH, com alterações ou não do bicarbonato e do CO2. Existem várias fórmulas, gente, para a gente verificar se os distúrbios estão compensados ou não. E se aquele mecanismo, por exemplo, se o pulmão compensou o que era esperado para aquela mudança do bicarbonato, por exemplo. Essas aqui são algumas das observações que se fazem. Existem outros autores com outras contas. Na prática, são poucas dessas que a gente realmente faz a conta na conferência. Algumas mais importantes, principalmente quando é acidose metabólica. Para a gente interpretar a gasometria, a primeira coisa que a gente avalia é o pH e se o pH está alterado.
Se o pH está normal, a gente já imagina que não existe distúrbio ácido-base, não tem alguma situação crítica naquele momento que eu preciso preocupar, ou tem 2 distúrbios compensados que fez o pH ficar normal. pH normal para mim é o que interessa. Se o pH está ácido, abaixo de 7,45, eu tenho uma acidose, eu tenho que descobrir de onde está partindo essa acidose e ver se ela é de repercussão, né? Se é algo que tem que agir de forma mais rápida. E o pH alcalino é quando o pH cai para a gente. O pH alcalino sobe, desculpa, gente, por alguma situação. A gente tem que, mais importante, que eu acho que é isso que a gente precisa desmistificar aqui na gasometria, que a gasometria ela é um exame que mostra que está acontecendo um problema, gente. Tem um problema que a gente precisa identificar qual é o problema e resolver. Porque senão, o PCO2 está alto, vamos programar uma frequência respiratória mais alta. Naquele momento, você vai apagar fogo, você pode até estabilizar o pH, mas se você não resolver o problema pelo qual a gente está tendo uma retenção de CO2, o que está acontecendo com esse pulmão? Que ele não está ventilando de forma adequada, você não resolveu a situação clínica que está provocando aquele distúrbio. Então, você não vai resolver. O problema não vai ser de forma definitiva controlado. A gente tem que avaliar se existem as compensações, se ela é total ou parcialmente presente. A compensação costuma ser no mesmo sentido do distúrbio, e lembrando que compensação não significa normalização do pH. Às vezes, o corpo trabalha com compensação para evitar que o desvio seja muito súbito, porque as variações, os desvios muito alterados para um lado e para o outro, pode provocar alterações mais graves. O mais importante, quando você pegar um paciente que ele tem um padrão respiratório estranho, você está desconfiando, por exemplo, de uma cetoacidose, ele tem uma gasometria de, por exemplo, um distúrbio metabólico, é você conseguir, gente, fazer o diagnóstico diferencial, entender o que está acontecendo, para você, e aí sim, tratar a doença de base. Você age rapidamente, eu tenho que administrar bicarbonato, eu vou ter que fazer as medidas para tirar o paciente do risco de gravidade. Mas se você não identificar o distúrbio que está provocando aquela alteração do pH e realmente tratar ele, o problema não vai ser resolvido de forma definitiva. Da parte de oxigenação, a gente tem que olhar também se não há hipóxia ou hipoxemia, que é hiperóxia, viu, gente? Desculpa. Ou hipoxemia, e a gente acompanhar isso e determinar se eu não estou dando demais oxigênio ou se minha estratégia, minha conduta com esse paciente está sendo insuficiente para manter a demanda de oxigenação dele. Eu vou falar um pouco mais rápido dos distúrbios específicos para vocês entenderem os problemas. Alcalose metabólica, eu já falei para vocês, né, é a parte renal, ou o rim está retendo, está sendo retido ou está sendo eliminado mais bicarbonato do que era esperado. Geralmente, ela acontece quando a gente tem doenças metabólicas, disfunção renal ou algum distúrbio eletrolítico dos íons cloro e potássio. Toda vez que eu tenho uma alcalose metabólica, gente, é sinônimo de retenção de bicarbonato. Isso pode ser por quê? Porque está tendo perda renal de ácidos, administrou substância de caráter alcalino, houve algum deslocamento intracelular de íons de hidrogênio, ou está tendo retenção renal. O rim não está funcionando adequadamente e, em vez de eliminar, como deveria ser, está retendo mais do que devia. Isso acontece geralmente em pacientes com hipovolemia, hipopotassemia, que impede, né, que o CO2 seja eliminado na urina, situações clínicas que levam à depressão de cloretos, uso de diuréticos e algumas doenças de fundo metabólico provocam alteração do pH que não é adequado. Nós não podemos deixar um paciente, a gente tem que tentar corrigir as alcaloses metabólicas graves, porque elas causam repercussão no seu paciente. Quando o paciente tem alcalose metabólica grave, ele pode apresentar hipocalcemia, que leva a cefaleia, letargias, delírios, convulsões. Ele pode ter arritmias não responsivas às medicações. Aí você tenta fazer a meldarona, não vai. Fraqueza muscular, pode ter alterações no quadro de pressão, vasoconstrição cerebral, piora a doença cerebral dependendo do paciente. Aumento de produção de lactato, que interfere lá na ponta final na oxigenação. Encefalopatia hepática. Então, vocês veem que eu não quero, eu corrigir não é simplesmente porque eu quero, é porque existe necessidade. A alcalose metabólica, ela se trata resolvendo a causa. Se for depressão de cloretos, tem que fazer uso de soro fisiológico.
Se for hipovolemia ou hipopotassemia, fazer a correção. E nos mais graves, eu tenho que ver a necessidade de hemodiálise. Lembrando que nós, enquanto fisioterapeutas, temos esse conhecimento, mas nenhuma dessas correções é feita por fisioterapeuta, somente pelo profissional médico. A resposta compensatória esperada numa situação mais leve do pulmão é que ele faça hipoventilação para reter CO2 e associando com água eu consiga fazer a correção, ou porque eu vou tentar, o meio vai tentar ficar mais ácido, sendo que essa condição pode ser parcial ou total. Então, quando isso não acontece de forma esperada e está tendo repercussão clínica, a gente vai ter que ativar. Acidose metabólica. De todas as situações clínicas que me preocupam quando eu vejo o paciente à beira-leito, o comportamento clínico dele e os exames, é a acidose metabólica, é a forma mais grave, é para mim a que mais causa repercussão clínica e mais leva a um pior prognóstico. Acidose metabólica grave, gente. Acidose metabólica é quando o pH caiu abaixo de 7,35, porque eu estou tendo uma deficiência na minha quantidade de íons bicarbonato. A forma grave da doença é quando eu tenho esse valor abaixo de 10, também com o indicativo do base excess mostrando a perda. Isso é muito interessante a gente saber e ficar atento, porque uma acidose metabólica, geralmente a gente pensa de cara numa situação renal, mas ela pode ter causas renais e não renais. Aí alguém falou sobre o anion gap, né? O anion gap vai ser a soma a igualdade, vamos dizer assim, dos ânions e dos cátions, né? Do que é negativo, dos íons que é negativo e das cargas positivas. Tem que ter um equilíbrio entre elas. Então, o anion gap, a gente considera, se fosse considerar a fórmula, que vai ser o sódio, a forma dele é grande, mas resumida, o sódio menos os cloretos e menos o bicarbonato. O valor normal esperado é de 8 a 15. O principal cátion é o sódio, o principal ânion é o cloreto e o bicarbonato. Então, preciso ter equilíbrio entre essas cargas, que é feito pelo rim, para eu conseguir manter o pH. As situações em que acontece acidose metabólica é quando eu tenho ou aumento desse anion gap ou aumento do cloro. Uma dessas duas situações, quando acontece, provoca alteração nessa equação, e aí nós temos uma acidose provocada de fundo metabólico. O que pode provocar acidose com anion gap elevado? Quando a gente não tem alterações do cloro. Cetoacidose diabética, síndrome urêmica, intoxicação exógena e acidose lática. Cetoacidose diabética, acidose lática são as principais situações que levam à acidose metabólica, que o problema é no anion gap. E aí até a PCR, sepse, convulsões, né? São alterações. Quando eu tenho acidose, que é por causa do excesso de cloro, geralmente acontece que a gente tem também disfunções gastrointestinais. Diarreia ou perda do pyloro, que a gente tem fístulas, acidoses tubulares, doenças metabólicas, insuficiência renal crônica e alguma reposição excessiva de soro. No caso da acidose metabólica, é muito grave, porque a gente tem aumento de frequência respiratória, alterações que já começam a levar fadiga da musculatura. A gente tem aí aquele padrão que eu mostrei de Kussmaul no vídeo. O paciente pode ter náuseas, vômitos, hipotensão, ficar letárgico, entrar em coma. Em quadros mais leves, ele começa a sede excessiva, que é um sinal da diabetes, e também pode manifestar poliúria. Quais são os efeitos deletérios, né? Por que eu não posso deixar uma acidose importante metabólica aguda, ela sem nenhum tratamento? Porque ela pode alterar a função leucocitária, ela pode predispor o paciente a arritmias ventriculares, pode alterar a resistência à insulina, diminuição da contratilidade cardíaca e risco de PCR e resistência à ação das catecolaminas. Ou seja, quando a gente corre para um lado para o outro, que a gente fica cobrando que o nefrologista venha, que esse paciente não é por nada. É muita coisa que aquele exame, aquele pHzinho alterado por uma acidose metabólica, junto com os exames de função renal, mostram para a gente. Então, a gente precisa ter essas importâncias. Dependendo da gravidade, vai ser feita a reposição, não é toda a acidose tem indicação de reposição de bicarbonato. Acidoses urêmicas, elas precisam ser tratadas. Se for intoxicação exógena, tem que fazer também, reverter isso. E em alguns casos mais graves, o paciente também, ele vai dialítico.
Mas no caso das doenças metabólicas, tem que muito entender a doença de base. O pulmão, ele pode hiperventilar e essa compensação ser parcial ou total. Se eu deixo os níveis de CO2 no esperado, eu posso piorar a acidose metabólica. Então, eu tento pôr para fora alguma coisa que também tem peso negativo nisso aí. Nos distúrbios respiratórios, a gente tem a alcalose respiratória, ela não tem muita repercussão clínica importante. A gente, por algum motivo, está em hiperventilação, a gente busca a causa disso. O paciente ele pode fazer alcalose respiratória dependendo da altitude que ele está, também seguido de um quadro de hipóxia. Geralmente pode ser um paciente muito ansioso, angustiado, intoxicação por salicilatos, insuficiência hepática, pneumonias, sepsis por gram-negativos ou alguma doença do sistema respiratório que está provocando alteração. Na forma crônica, né, numa alcalose que já é persistente, é muito comum de ver nos pneumopatas, na insuficiência hepática, no hipertiroidismo, nas doenças do sistema nervoso e nas infecções por sepse. Os sinais, assim, a manifestação clínica da alcalose, ela vai depender muito da velocidade e do grau. Geralmente, o único sinal muito visto é a taquipneia, não tem um quadro muito importante. Quando essa variação foi muito brusca e muito importante, o paciente pode ter tonturas, confusão, parestesias periféricas, cãibras e síncope, mas é raro de se ver. O que a gente espera que o rim faça para ajudar? Que eles excretem o íon bicarbonato, que tem poder básico, né? Para a alcalose não ficar muito acentuada. Só que isso é muito parcial, que a resposta renal, como falei para vocês, é mais demorada. Tratar a doença de base, alcalose respiratória não causa risco à vida, e a gente viu aí algumas pessoas querendo mexer nas frequências respiratórias para corrigir as alcaloses. Então, muito cuidado, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Em relação às acidoses respiratórias, o PCO2, ele está maior que 45, com o pH desviando para abaixo de 7,35. Está acontecendo alguma coisa que o paciente está hipoventilando. Ou a frequência respiratória está baixa, ou o volume corrente está menor, só que é alguma coisa que está provocando isso. Quando a insuficiência a acidose respiratória é aguda, o valor é muito grande, essa retenção ela provoca carbonarcose. E dependendo de como o paciente chega para a gente, já não dá para tomar muitas medidas, ele vai ser entubado. Quando já é num paciente DPO-cítico, desde que o pH dele esteja acima de 7,20, nós vamos tentar VNI. Mas se é um paciente que o pH já não me permite muita coisa, não vai ter jeito. Ele vai ter que ser entubado. Agora, muito cuidado. Às vezes, nós vamos ver um paciente com pH de 7,25, 7,28, PCO2 de 50, PCO2 de 55 e vamos querer agir. Provavelmente a gente tem que avaliar se esse paciente não é um DPO-cítico, não é um paciente obstrutivo, porque esses pacientes têm uma insuficiência crônica, eles já têm isso como basal, então isso é prolongado neles. Causas gerais da acidose respiratória é alguma condição que está alterando o centro respiratório, alteração na transmissão muscular, levando a fraquezas, doenças neuromusculares e doenças pulmonares que cursam com obstrução, restritivas e parenquimatosas. A gente fala muito que o COVID tem característica inicial hipoxêmica, mas a fase mais avançada da doença acaba caindo na parte de retenção de CO2. As causas que levam à acidose respiratória geralmente são as pneumopatias graves, a fibrose pulmonar, telectasias, toracotomias, edema agudo, obstrução das vias aéreas, doenças do sistema nervoso central, Guillain-Barré, crises miastênicas e situações com depressão do centro respiratório, inclusive aí o pessoal da galera da cachaça, né, as bebidas alcoólicas, e pessoas que usam sedativos mais do que devia acabam podendo morrer. A forma crônica, ela não chama tanta atenção, a gente vê que o paciente tem isso só quando ela agudiza que a gente preocupa. DPO-cítico, pneumopatas, esclerose lateral amiotrófica, o Pickwick, quem não conhece essa síndrome, é o paciente que apresenta obesidade mórbida com as apneias, escoliose grave e os neuropatas. Sempre a repercussão da acidose respiratória vai depender da velocidade que isso foi instalado. A respiratória aguda
ou a forma crônica agudizada, ela pode começar a provocar sinais antes de um sinal respiratório mais grave, que seria a cefaleia, confusão mental, né, ansiedade, tontura e estupor. A compensação do rim seria o rim reter bicarbonato, mas ela é mais devagar e ela pode ser parcial ou total. Lembrando que em todo distúrbio, resolver o problema de base e nesse quadro, até você conseguir identificar o que é que está provocando as alterações, no caso da acidose respiratória, procurar oferecer ao seu paciente, se ele, infelizmente, não puder ser manejado ou você o encontrar em via aérea artificial, uma ventilação adequada, mantendo o volume minuto adequado para o equilíbrio, com a frequência adequada, volume corrente e tempo inspiratório. Geralmente, o que a gente vê nos pacientes, a gente só consegue corrigir a acidose respiratória em pacientes que eu tenho controle sobre a ventilação. Então, isso geralmente é feito em pacientes intubados ou tracostomizados, ou pacientes que eu consigo manejar ele na VNI, porque é algo agudo reversível. Então, geralmente, o que a gente vê como manobras, algumas pessoas fazendo, são elevação de volume corrente, redução do tempo inspiratório, desde que o motivo para eu reduzir isso aqui, a acidose seja provocada porque o paciente está fazendo autopip, e favorecer uma frequência adequada. Mas, igual eu estou falando para vocês, não existe receita de bolo. Isso eu tenho que avaliar. Muito cuidado com pacientes obstrutivos, o PCO2 nele é outra coisa, o oxigênio dele é outra coisa, e eles a gente tenta manejar sempre primeiro com ventilação não invasiva, a não ser que o pH esteja abaixo de 7,2 e eu não consiga reverter. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar. Não sei se as pessoas conseguiram entender o recado, mas é que o que eu queria passar da desmistificação aqui é que a gasometria ela é muito além dos números e é muito além de um exame só para mexer no respirador. E que ao profissional fisioterapeuta importa bastante conhecer todos os distúrbios e potencialidades que o exame mostra, mesmo que não seja ele o profissional responsável por fazer aquela correção. Porque um paciente que precisa de hemodiálise, a parte renal, metabólica, ele pode ter repercussões clínicas importantes que eu estou ali para tratar o paciente como um todo, e não só me preocupar com a parte pulmonar dele. Muito obrigada, estou aberta aí, não sei se tem tempo para pergunta, mas espero que o tema tenha sido, a palestra tenha sido algo de contribuição para vocês. Professora Bel, mais uma vez,